Lê. Vamos lá então. Aqui é do 37 ao 39. 37 e 38 39. e 39. Os três. Isso. Paz e graça, boa noite. Boa noite a todos. Depois de um dia de chuva, né? Chuva torrenciais aí pelo estado, litoral norte também debaixo da água, agora deu uma parada. Caiu um pouco a temperatura e diz que vai chover um pouco mais também. Em alguns lugares vento, granizo, mas faz parte do tempo, do clima, né, irmão? Já As caiu mudanças pedra climáticas, grande, né? né? Em alguns lugares deu estrago, mas aqui somente deu precipitações. Um pouco de volume de água, né? Nas pistas, nos córregos, nos rios. E hoje eu falo um pouco algum assunto sobre vento, né? Que também faz parte do clima e relacionado à parte da nossa vida, da nossa vida espiritual. E tivemos um encontro aí, uma cerimônia de casamento da minha filha com o meu genro no final de semana. E eu até falei um texto ali, e poderia ter falado, se fosse o caso, o tempo tivesse, de falar por 1 hora e pouco, mas era somente para dizer algumas palavras em cima de um versículo. E aí eu trouxe essa mensagem baseada no que a gente estava meditando na semana passada e das coisas que acontecem no dia a dia para cada um de nós, cada ser humano. Cada pessoa tem um enfrentamento das intempéries do seu dia a dia, das suas projeções, da sua caminhada, do seu foco, e às vezes vem contra alguma coisa que bate, ou alguma coisa que empurra, e alguma coisa que favorece. Alguma coisa que vem ao contrário e muitas vezes a pessoa esmurece. E dentro desse volume de fatos que acontecem com você, comigo, com qualquer ente humano, são coisas que nos traz experiência e a gente vê que para alguns são derrotas, para outros é ânimo, para alguns é força de continuar. Para alguns esmurecem no primeiro embate e não continuam na sua perseverança. E eu quero trazer a mensagem de hoje para que tenhamos uma compreensão em cima da parte espiritual. Aqui que nós falamos do Evangelho segundo Cristo, no caminho com a graça, que cada um tem a sua fé para si próprio. E não menospreze a fé do teu irmão em relação àquilo que ele acredita, ou no tanto que ele acredita. Mas naquilo que ele acredita, você não tem um entendimento que tu tenhas mais fé e mais força, mais entendimento, ajude a ele, para que prossiga nos seus objetivos. Claro, eu digo assim, sendo ele sadio, sendo ele produtivo, não somente para ele, mas tantas as outras pessoas que participam do seu convívio, da sua casa, da sua família e dos seus negócios. Então isso é muito importante, porque muitos ventos sopram ao contrário. Muitas tempestades encontrarão pelo caminho. E o salmista ali no Salmo 92, verso 12, ele faz uma menção de que os justos florescerão como a palmeira do deserto e o cedro do Líbano. E nesse contexto desse versículo, aí eu trouxe a geografia das duas árvores, de onde é que elas nascem, de onde é que elas se encontram. O cedro do Líbano é citado 75 vezes aproximadamente dentro do Bíblia Sagrado, aproximadamente. A madeira cedro do Líbano foi feita toda a construção do Templo de Salomão. A sua casca servia e serve, para quem trabalha e manuseia com cedro do Líbano, para perfume e para remédio. Os seus frutos são aproveitados. Ela nasce aproximadamente nas montanhas, onde a elevação do solo é aproximadamente a mais de 1.000 metros de altura. Uma árvore dessa natureza, o cedro do Líbano, ela pode durar em torno de 3.000 anos. A sua espessura do seu tronco pode chegar a 14 metros de diâmetro e pode atingir 40 metros de altura.
E ela vive no lugar que é muito frio, mas mesmo assim produz frutos, e bate vento gelado lá. Do contrário, que é da palmeira, que nasce no deserto, de uma forma que eu e você talvez não consigamos explicar como é que foi isso. Mas o seu tronco, que só tem um tronco, do contrário do cedro, que tem vários galhos, troncos, e a sua raiz é firme e profunda também, e dá força para a sustentação de toda aquela árvore potente. Os ninhos dos pássaros se aninham, há uma criação de vida e a vida continua. Mas lá no deserto, a palmeira, assim como cresce para cima, a projeção muito maior, ela cresce para baixo, ou seja, a sua raiz. Para ela ter força de permanecer em pé, viva no meio do deserto, aonde sopra um vento norte, quente, árido, e aonde a temperatura da noite cai a menos de 30 graus Celsius, a temperatura fica negativa na noite, essa árvore resiste a todas essas mudanças de clima. Quando o vento é muito forte, o seu tronco se enverga na projeção da direção do vento. Passada a tempestade, ela volta na sua posição natural. Mas a sua raiz está profunda, chega a atingir mais de 3.000 metros de profundidade para buscar a água que é a seiva da sua existência, da sua vida. E ela produz frutos. Quem anda no deserto caminhando e vê uma palmeira, ela vê que ali tem vida, ali existe um socorro. É como um farol para quem está navegando no alto mar, olha para a direção da terra e vê que lá tem um socorro em direção à praia. Tem um farol que direciona o navegador. Então, essas palavras, baseadas nos textos que vão ser lidos, nós vamos falar sobre tempo, vento, tempestade e o movimento da pessoa em relação a tudo isto. Qual é o pensamento e a atitude que se toma em decorrente deste comportamento das coisas contrárias àquilo que é o seu plano, o seu propósito. Então eu vou pedir para que a minha esposa lê primeiro, que ela está com a parte do Velho Testamento. O irmão também tem um salmo ali, né? Salmo... é Marcos, né? Ah, você está com o Salmo 133, né? Seria as duas partes, por gentileza. Salmo 133, versículo 3. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Vale do Hermon, dentro da geografia, fica no norte de Israel, perto do deserto de Israel. Na sua elevação, a mais ou menos 2.800 metros de altitude, sendo que mais da metade para cima, quase todo o ano é coberto de neve. Os que moram para baixo desse monte, que é onde a terra mais árida, eles vão caminhando contra o vento, muitas vezes a favor do vento, mas pensando que no momento o vento pode virar de direção e ajudá-los. A terra é preparada, a semente é lançada. E agora, de onde vai vir? Da onde que vai vir essa chuva? Isso aqui é deserto. Como é que vai se formar uma nuvem para gotejar sobre essa terra para que a semente que foi semeada dê a sua natureza e a natureza produza seu fruto? Aí vem as correntes de Negueb, que vem da parte do sul e bate em cima do monte as correntes fortes, arrancando um pouco de neve. E quando arranca esse pouco de neve, ela começa a se dissolver no ar e gotejar em cima da terra árida onde foi plantada e foi lançada a semente. E ali começa a haver produção. Então, como as correntes do Negueb, aquele que crê, olha, espera que o vento uma hora pode mudar e ser favorável, mas ele estava passando um trabalho, estava na sua dificuldade, estava no mormaço, estava no vento quente, no vento norte, olhando para o monte, como o salmista disse, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a sua natureza nessa plenitude, o homem compreendendo ela e alimentando-se dela, observando ela e ela sendo auxiliar dele e ele sendo propiciado por essa bênção, essa dádiva, essa corrente batendo lá atrás como gotas de orvalho, e a semente brotará porque a terra recebe essa água
Da mesma forma como você e eu, muitas vezes, nas dificuldades, poderá receber um refrigério na alma e no coração, por um abraço, por uma palavra de carinho, de conforto, e esse amor que está no coração de um homem ou de uma mulher, de um jovem, seja ele ancião ou seja ela a pessoa mais jovem, possa dar para alguém, no momento da sua aflição, da sua necessidade, do seu problema, receber algo e ali ser brotado alguma coisa que já foi semeado, como Paulo diz em sua carta aos Coríntios, que alguns gostavam de ouvir a ele, outros gostavam de ouvir a Apolo. Ele diz, olha, nem eu nem Apolo, pois tanto um como o outro, um semeou, o outro regou, e quem deu o crescimento foi Deus. Então tudo isso aí é para que a gente tenha esse entendimento, que os ventos assopram de uma natureza, uma hora para o mar, ou outra hora do mar para a terra, o alísios, os ventos, as precipitações da chuva, os excessos, mas que possa ter discernimento espiritual para contribuir para a tua projeção na tua caminhada, dentro dos teus projetos, dos teus propósitos. Mas para isso você tem que ter essa compreensão, ter essa paciência de esperar que uma hora esse vento vai vir e vai te trazer benefício. Tem mais um? Isaías, capítulo 32, versículo 1 e 2. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías, o profeta, ele menciona algo falando sobre um príncipe, sobre um rei, sobre seus auxiliares, sobre pessoas que compreendem a mensagem do Evangelho. Esse rei que governa com amor e com certo de justiça e retidão, aonde alguém quer se abrigar, como debaixo das asas, o salmista fala que o Senhor aguarda, na sombra do Onipotente. Assim, o Rei em majestade, o senhorio da nossa existência, que é o Senhor Deus. E aí nós falamos na pessoa de Cristo, que viria um rei, reinaria com justiça e com retidão, sentar-se-ia sobre o trono de Israel. E quem olhasse para ele não veria formosura alguma, para que assim fosse desejado, mas pela fragrância do seu amor se aproximassem dele, e assim abrigados e protegidos de todo problema, de toda intempérie, de todo mal, refugiando-se perto, próximo a ele, entendendo ele, andando no seu caminho, ouvindo a sua voz, compreendendo e tendo discernimento espiritual de toda a mensagem que ele lançou no coração da humanidade, que ainda hoje alguns não entenderam, e alguns estão entendendo, e outros já entenderam e estão professando a sua fé e exercitando ela, exalando esse bom perfume e produzindo seus frutos na caminhada conforme a graça lhe é dada. Então esse refúgio, esse rei é Cristo. O irmão pode ler o livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 37 a 39. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre almofadas, e despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. O Cristo, nosso Senhor, que deve ser de quem assim acredita e professa essa fé, o Senhor, o senhorio no teu coração, ele controla todas as questões da tua caminhada, do processo, daquilo que você está passando. A tempestade se levantou, as ondas engoliam a embarcação, parece que está abrindo o chão e vai ser engolido você. Mas quando Cristo é o senhorio da tua existência, ele não dormita, mas ali ele estava como homem, como pessoa descansando, e as pessoas que estavam junto do barco, que eram os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles temeram.
E acordaram ao mestre dizendo: mas está uma tempestade aí, você está dormindo, parece que não está acontecendo nada, você não está percebendo, não está entendendo, você não está ouvindo nada. Aí Jesus olha para eles: mas até quando, né, que eu vou estar convosco, que vocês não entenderam que eu estando com vocês nós vamos passar por tudo isso e vamos vencer? Vamos superar? Mas para que eles entendessem que era para o Senhor ser glorificado no nome dele, ele pede de uma forma mandando, na verdade mandando, dando autoridade. Eu tenho autoridade, a autoridade foi me dada e eu mando cessar o vento. Cessando o vento, as ondas baixam e há uma bonança, ou seja, a calmaria, acalmou, a navegação foi tranquila e serena. E eles ficaram admirados: quem é esse? Quem é esse que até o vento, a natureza lhe obedece? Então, quando você entende isso, que coloca Jesus no teu coração, todos os problemas, todos os ventos contrários, toda tempestade que se levanta, ela cai por terra. E muitas vezes você pode dar numa ilha, dar em outro lugar, que não é o porto que você estava esperando, mas tudo isso tem um propósito. Jonas quis fugir para Tarsis, comprando uma passagem, mas ele tinha um salvo-conduto de graça para ir para Nínive. Um barco foi para um lado, houve tempestade, ele também dormia ali. Acordaram ele e iam jogar ele no mar, ele foi jogado no mar, porque o problema era ele em relação a Deus. Aí conta que um grande peixe o engoliu e cuspiu, e ele teve de caminhar longos quilômetros até chegar no seu destino. Tudo dentro de um propósito, uma alegoria narrada de um fato bíblico registrado. Mas eu posso trazer dentro de uma parábola nesse sentido, de que quando Cristo é o senhorio da tua existência, você professando a fé em Cristo, você descansa nele. Pode levantar o mar, pode ter o vento, ao contrário. Pode ter os problemas relevantes, aquilo que você não esperava, mas dentro da consciência cristã harmoniosa, que você deve colocar como base no teu caminhar, no teu levantar, no sustento que é dado pela mão de Deus, que te sustenta com a destra, você segue em frente. Porque você sabe que existe um controle de tudo, de todas as coisas. Agora a certeza, a convicção que você também deve ter, se é o momento que você vai ser recolhido nessa tempestade, nesse vento tempestuoso, que não quer cessar, e que somente você está vendo a morte que está chegando, para quem crê, está vendo a vida sendo lançada para frente. Ou seja, mesmo que na morte, eu confessando, eu viverei. Hoje, estando assim, eu estou com o Senhor. E se amanhã não levantar, eu me acordarei nos braços do Senhor. Essa é a fé de quem professa a fé em Cristo. Então toda tempestade pode ser um benefício de uma causa, de um momento de testemunho para tantos outros que ainda não creram. Esse é um fato narrado, que Cristo está nessa embarcação. Eu não tenho mais um? No livro de Atos, capítulo 27, versículo 22. E agora vos exorto a que tenhas bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Paulo está sendo levado preso, cativo para Roma, e aí eles chegam na ilha de Creta e aí ele falam para eles que eles deviam ficar ali porque tinha uma tempestade que estava se levantando, e ele for avisado por intermédio da graça do Espírito Santo que eles deviam permanecer porque iam enfrentar uma tempestade à frente. Eles não ouviram a ele e prosseguiram. A tempestade foi muito forte, baixaram vela, levantaram vela e nada mudou. Eles foram à deriva a alto mar, ali no mar Mediterrâneo, e começaram a perder tudo, a quebrar a embarcação, e todos poderiam perecer. Todos entraram em pânico. E Paulo recebe, pela graça de novo, uma revelação que nenhum deles ia se perder, desde que ouvissem a ele novamente e despojassem das coisas ao mar, para que a embarcação ficasse mais leve, e depois quem pudesse nadar, nadasse até a praia. E assim eles foram experimentando até chegar a uma altura próxima do limite de 5 a 6 metros de profundidade.
para se lançar no mar. Quem sabia nadar e quem não sabia se agarrava em caixas e madeiras para que fossem salvos. 200 e poucas pessoas tinha naquela embarcação, 270 e poucas pessoas, se não me falha a memória, do livro de Atos. E chegando lá, foram recebidos pelos tribos indígenas, que fizeram fogos, porque estavam todos molhados e com frio, para aquecer em volta da fogueira. Pegando alguma coisa ali, Paulo pegou uma besta, que era uma serpente, foi picado por ela e nenhum mal fez. E eles quiseram lançar, dizendo que ele era um Deus, porque somente um Deus não morreria se caso picado por uma serpente tão letal. E ele disse, não, é porque existe algo em mim que é Cristo, é Jesus. E essas coisas todas aconteceram de uma finalidade de propósito. E Paulo estava indo para ser preso. Muitas coisas acontecem e aconteceram, estão acontecendo na tua e na minha vida, e eu vou completar com um texto também lendo, que fazem parte da nossa caminhada. Agora, algumas pessoas dizem, não, era para acontecer. Tudo é para acontecer. As coisas acontecem para nós porque nós negligenciamos, porque nós somos omissos, ou porque nós preparamos para que isso aconteça. A gente faz alguma coisa ou deixa de fazer, as consequências vêm. Os ventos sopram contra. Muitas vezes tu acha que está indo contra, está sendo teu favor. Usa a força do adversário para derrubá-lo. Isso é a técnica de judô. E da mesma forma, na parte espiritual, quando a gente tem que entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam e temam a Deus. Paulo assim fala no livro de Romanos. E eu, para completar, vou ler uma passagem que está em Joel 14, do verso 5 ao 7. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Estender-se-á suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentaram à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, e sua memória será como o vinho do Líbano. Esse texto aqui resume as palavras das plantas. Essas plantas representam pessoas. O vinho representa a alegria, a vide. A oliveira representa o azeite. O azeite representa a unção. A unção representa o Espírito Santo. Essa comunhão da alegria, da graça do Espírito Santo, dessa unção, representa a personificação de Cristo nas pessoas. E essa direção a qual as plantas que são enraizadas, aonde busca firmeza, consistência no seu caminhar, e ela vai produzindo frutos nessa sua trajetória de vida, não importa na sua idade, mas que sempre vai produzindo frutos na sua existência, e o bom perfume que é a essência do seu paladar, ao falar com alguém, ou discordar ou não, ou conjecturar, trocar uma ideia, ir contra ou a favor, sempre está fazendo o bem, falando numa questão do bom perfume. Quem gosta de ouvir, quem entende, que tem os ouvidos espirituais, que abra esse ouvido espiritual para entender e compreender. Porque todas as pessoas passam tribulações e dificuldades. Mas há uma dificuldade muito grande daquele que se vitimiza em cima dos seus problemas, achando que o seu problema é maior do que o do outro. Achando que o seu problema só acontece com ele. Que as coisas piores acontecem com ele ou com ela. E que ele é vítima de toda a circunstância da sua volta e que não tem um projeto porque nada dá certo na sua vida. Muitas das vezes isso acontece porque a pessoa está com uma moinha. A moinha é um cisco que está solto e não tem raiz. A moinha é um vento que bate e leva uma pessoa para um lado, leva para o outro, e ela não se firma num propósito, e não se firmando no propósito, ela não tem consistência na sua existência, e ela não firma raiz. E se ela não firma raiz, ela não tem fé. A fé é uma certeza, é a convicção, é a segurança do seu passo na sua vida, na sua existência. Então pode vir um vento para um lado, vir um vento para o outro, ela balança, ela se curva, mas ela se contém numa posição ereta,
firme e consistente, olhando para o alto, sabendo que Ele já colocou no seu coração, a palavra foi verbalizada e está produzindo frutos. Então, quem não está com essa raiz firme, não vai buscar a seiva que alimenta, que é a água, que é a palavra, que é a graça, que é o entendimento, para toda a jornada. E ele, quando essa existência dele, da firmeza da raiz, é que pode ter folhas verdes, as folhas não murcham, ela dá as flores e o fruto na estação própria. Quem vem próximo alimenta-se ainda daquele fruto que ele está produzindo. Os seus galhos se estendem de tal forma que dá sombra àquele que está cansado e descansa debaixo dele ou dela. Os pássaros se aninham, ou seja, há produção de vida junto nesta vida, nesta árvore, que é uma pessoa, simbolizando aqui. No Líbano, na palmeira, nas palavras do profeta, nas palavras de Cristo ali junto na embarcação. Em todo esse momento é Deus falando para mim e para você. Porque falsas doutrinas, falsos ensinamentos, a questão da mentira, do engodo, do leva para cá, leva para lá, e você não tem consistência, você não tem firmeza, você não tem raiz. E se você não tem raiz, você é soprado para todo lado. E se você é soprado para todo lado, você cai para um lado, cai para o outro, não tem firmeza. E não tendo firmeza, você não tem propósito. E não tendo propósito, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Os teus passos não se firmam e você não produz frutos. E você não produzindo frutos, as pessoas olham para ti, olham com opróbrio. O opróbrio seria a pena. Olham com pena, porque você não se firma e você não produz. E você se vitimiza. E usa um monte de pessoas para te auxiliarem, te ajudarem. Tiverem que botar um monte de estaca do teu lado, te firmar de um lado e de outro, e te amarrar para que tu tivesse firmeza. E mesmo assim, pode vir um vento e derrubar tudo. Porque a tua firmeza não tem. As estacas são vulneráveis que foram colocadas. Você que tem que ter essa consistência, essa firmeza, essa fé, essa convicção. Que cada um de nós dá conta de si, para si. E o testemunho de fé é teu para alguém. Principalmente se você é um pai ou uma mãe de família, ou se você gerencia um negócio, ou se você está sobre a questão de uma responsabilidade maior de um cargo que ocupa. Então essa firmeza, essa consistência, nós devemos ter. Porque ventos vêm. Ventos, tempestades vêm. Mas quem tem Cristo passa. Quem tem Cristo sabe que a bonança vai vir. O vento vem, você se firma e volta à posição natural. As suas folhas não caem e ainda você produz frutos. E quem olha para você, olha, eis uma pessoa, eis alguém que pode me auxiliar. Mesmo de toda tribulação e dificuldade e vento intempestuoso que possa enfrentar. Da mesma forma, como alguém acha que uma terra seca não possa produzir, eu sei que o vento vai pegar as correntes de Negueb e vai pegar no Monte Hermon e vai me trazer o degelo e vai fazer com que, orvalhando a terra, vai produzir aquilo que foi semeado. Isso faz parte do crescimento e da evolução espiritual da natureza humana para que tenha essa compreensão e esse discernimento. Amém. Amém. Bom, pode falar alguma coisa da sua opinião, seu entendimento? Sobre tempestade, eu não estava falando de tempestade. A tempestade é uma coisa assim, ó, não dá para se dizer, vamos dizer assim, que Deus é o culpado de uma tempestade. A tempestade é uma coisa da natureza. Ela vem numa reta, não vem com ódio, não vem para se vingar de nada, é a natureza agindo, fazendo a parte dela. Mas eu tenho para mim assim que a pior que a tempestade ainda é o ser humano. Que a tempestade vem e derruba uma casa, ou faz, mas Deus te ajuda a entender que aquilo ali é uma força da natureza. E o ser humano não, o ser humano faz que nem aconteceu essa semana.